Fernanda! Seja muito bem-vinda ao Talk Experience. Oi, gente! Tudo bem? Nossa, eu tô nervosa. Fica tranquila, na verdade eu chamei você para me ajudar a entrevistar minha esposa. Vamos, então, vamos lá. Eu que tô nervosa agora, meu gente, pelo amor de Deus. Viu? Deus é linda demais. Deus é misericordioso. Bondoso demais. Ele demorou igual a Yasmin, mas deu. Nossa, caprichou. Muito linda. Linda demais. E a gente tá muito feliz de te receber aqui. Eu tô muito feliz também. Quase que não deu, Quase que não deu certo. Ontem a gente teve um problema com passagem. Gente, sério, ontem, 2 horas antes de embarcar, eu falei, Bruno, ou muda essa passagem ou eu não vou, porque o motivo é, inclusive, pelo qual eu vou falar hoje aqui, né? Que hoje em dia a minha prioridade tem sido os bebês e, enfim, deu tudo certo aqui. Estou muito feliz, gente. Mas estou assim, fazia muito tempo que eu não me sentia nervosa, sabia? Eu acho que foi, sei lá, meu casamento, sei lá por que eu estou assim. Então, temor a Deus, né? Que bom que eu continue assim. Deus é bom. Pessoal, a gente só para ela falou aqui aí do lance do voo. 2 horas da manhã, eu em casa, eu fui olhar meu e-mail. Eu sempre faço, eu olho e-mail, olho G1 para ver se tem alguma notícia, se alguém morreu. E aí, enfim, tá repreendido. Mas o que é que eu fiz? Eu entrei lá no meu e-mail, fui ver a caixa de entrada, só que eu entrei na caixa de spam, por acaso. Por acaso, sim. Dá vontade de entrar no spam. Caramba, que vontade de ver e-mails inúteis e tal. E aí entrei lá e quando entrei apareceu lá, seu voo foi cancelado. Aí, misericórdia, deve ser vírus. Aí, quando eu entrei, tava lá. Fernanda Castilho. Castilho. Fala Castilho. um outro nome. Vivavitz. Vitivitz. E aí, entrei lá. E aí, entrei. Aí, seu voo foi cancelado. Eu falei, não acredito. Aí, segunda-feira. Aí, eu já mandei mensagem. Fernanda, dá pra você voltar segunda-feira? Porque o pessoal quer muito te ver. Mas Não, você me deu uma engambelada, na verdade. Ele falou assim, tem uma notícia boa e uma ruim. A boa era uma normal. Os livros deu certo, sei lá, mas já dá certo. E a ruim é que cancelou o voo. Eu falei, não tem como não, mas enfim, tô aqui, tô muito feliz. Obrigada mesmo, gente. Nossa, a gente tá muito feliz que deu certo. certo. É muito legal ser daqui. Cara, se eu fosse daqui, eu ia ser muito metida. Porque, nossa, eu vim pra cá mês passado, né? Tinha alguém na livraria, será? Ai, que legal! E eu fiquei tão apaixonada por Recife que eu falei, nossa, se eu fosse daqui, eu ia me achar muito. Ainda bem, Deus não dá asa a cobras. Ainda bem que eu nasci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, quietinha lá, bem caipirinha. Mas muito legal, é muito legal aqui. Se você fosse de Recife... Vocês se acham? Vocês se acham? Assim? Com certeza, porque a gente é. Tá certo, então. Ó, quem nasce no meu país, Pernambuco, tem que se achar, é ou não é? Eu também acho. Irmão, isso aqui é o melhor país do mundo. Tem que virar uma... Porque a gente já foi país, tu já sabe disso. A gente teve uma revolução aqui, pernambucana, e Pernambuco já foi um país. Sério. Deixa eu falar uma coisa, eu sou uma pessoa crente, eu acredito no que as pessoas falam. Você tá mentindo ou você tá falando a verdade? Ah, tá. Teve a Revolução Pernambucana, e aí, nossa, a gente virou um país que a gente não precisava de Portugal. A gente consegue sozinho, tá ligado? Cadeira. Mas a gente era um país. E a gente tem a maior avenida em linha reta. Poxa, que caramba! Que especial, Bruno. Não, mas, pois é. Enfim, né, Fê? A gente tá muito feliz de ter você aqui. Obrigado. A mulher sabe edificar Vamos o lar, direto ao né, ponto. gente? A gente tá muito feliz de ter você aqui. Sério, pra mim, assim, é uma honra estar no mesmo sofá do que Fernanda, aquelas, né, louca? Mas, assim, eu já me sinto melhor amigas, aquelas... Mas, de verdade, tá muito feliz, assim. Todo mundo tava... Meu Deus, Fernanda, tal. Eu falei contigo mais cedo sobre isso. E, realmente, assim, você tem sido uma inspiração para muitas pessoas. E é isso. Que se eu falar demais, eu choro, entendeu? Eu sou uma pessoa emocionada. Mas, enfim, estamos muito felizes de ter você aqui. Seja muito bem-vinda. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Então, a gente queria saber, antes da gente entrar no seu tema, como é que você tá? Como é que tá sendo essa vida aí agora com 3 bebês? 3 bebês lindos, maravilhosos. Inclusive, o pessoal tava no Instagram. Por favor, mande ela trazer os bebês. Ninguém está interessado em mim. Mas eu entendo, eles são lindos. Eu me arrependi de ter trazido pelo menos um. O Isaquinho. Mas aí, assim, ele ia estar pulando de colo em colo, eu ia ficar preocupada. Eu estou bem, vivendo uma etapa de vida muito especial. Vou compartilhar mais com vocês. Eu estava até orando ali, falando, Deus, por favor,
traz clareza no meu pensamento, porque esse é um assunto que eu até voltei para o hotel antes de vir para cá para poder orar e falar com Deus, e é um assunto que o Senhor está muito vivo no meu coração, e tem muitas coisas que vêm à minha cabeça quando a gente fala sobre vida comum, sobre nossa vida no dia a dia, fora da igreja, né? E eu falei, Deus, me dê discernimento de poder passar aquilo que o Senhor quer falar com essas pessoas, não só contar a nossa história, mas Deus quer falar algo muito específico para vocês, eu tenho certeza disso. E que a gente não vai orar, não? Vamos sim. Ah, tá. Meu Deus, ela é muito crente, velho. Eu acabei de pensar que a gente não orou. Bom demais, mas antes da gente orar, eu queria já deixar as portas abertas para você vir com os bebês e com o Rafa. Tá certo? Nossa, o Rafa fez falta. O Rafa gente, meu marido é maravilhoso, Ele sério. gosta de comida regional, O nordestina. Rafael, cigarra, lagartixa ele come. Então, ótimo. qualquer coisa ele gosta. Maravilha. Então vamos orar? Vamos Pessoal, orar. estenda sua mão para cá, vamos abençoar a vida da Fernanda. Jesus, muito obrigado, Pai. Que privilégio a gente está tendo de receber tantos amigos e amigas aqui nessa conferência, Pai. A gente louva o seu nome porque, apesar de tantos imprevistos, o Senhor fez esse desfecho acontecer e a gente poder ter Fernanda aqui hoje para compartilhar com a gente. Nós oramos para que a tua bênção repouse sobre ela, para que o teu Espírito a inspire para cada resposta, para cada esclarecimento, reflexão que ela vai trazer para as nossas vidas. A gente ora também abençoando os seus bebês, a vida do Rafa, a sua família, seus projetos para o futuro, porque nós cremos, Senhor, que dependemos completamente do Senhor e nós, desconectados de Ti, não vamos a lugar algum. Precisamos da Tua intervenção nessa tarde, sobre nossa conferência, sobre os nossos corações. Nós estamos receptivos para Te ouvir nessa tarde. Oramos assim, até que todo joelho se dobre e toda língua confesse que só Tu és o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Fernanda. O seu tema é os desafios da vida comum no mundo. E a minha primeira pergunta para você, eu vou até ler aqui, o nosso tema é os desafios da vida comum no mundo. Naturalmente, pelo senso comum, temos uma tendência a acreditar que Deus só está nas coisas religiosas. Mas podemos encontrar Deus naquilo que é comum e ordinário? Quando eu estava orando e refletindo sobre esse tema, eu pensei, a que ponto nós chegamos como igreja e como sociedade da gente ter que lembrar que Deus está fora desse lugar, né? Fiquei pensando assim, até mesmo um livro chamado Liturgia do Ordinário, da Tish Warren, um livro maravilhoso, ele fala justamente sobre isso, né? Sobre a liturgia, o sagrado da nossa vida comum. É um livro incrível, assim, muito bom, inclusive recomendo. Mas quando eu terminei de ler, né, e ela fala coisas muito legais, eu fiquei com uma sensação de que a gente precisa voltar para o básico, né? A nós como cristãos, como salvos, a base da nossa fé e crer em Jesus, isso vai muito além da igreja. Isso é uma coisa muito básica. E eu fiquei pensando como nós precisamos voltar mesmo a comer o arroz e feijão. Então, não sei se vocês já ouviram, assim, nem aquelas histórias de filho de pastor que é revoltado porque o pai é uma coisa na igreja, outra coisa em casa, tal. Então, essa separação, né, que ainda existe, mas é uma coisa tão sem sentido, né, a gente enxergar o nosso comportamento ministerial ser diferente do nosso comportamento, né? Eu tenho pessoas que às vezes falam assim, nossa, meu irmão é uma pessoa maravilhosa na igreja, mas em casa é horrível. Nossa, minha mãe, quando ora lá na frente é lindo, mas aqui em casa mal ora, né? Essa separação que a gente faz, muitos de nós crescemos num contexto assim. Eu cresci em alguns momentos da minha vida num contexto assim de ver essa separação, né, da vida cristã religiosa, então naquilo que é culto, naquilo que é ministério, e pessoas que fora daquilo é outra pessoa. Então, até mesmo quando a gente encontra pessoas que a gente admira tal, e fala, nossa, mas você é normal, e a gente meio que idolatra isso, é porque está tudo errado, né? Quando a gente para de enxergar a Deus, na verdade, quando a gente só consegue enxergar a Deus, né? Porque o ambiente que nós estamos aqui totalmente conduzido para que a gente, né, tenha uma experiência diferente. Que bom, as luzes, a música, o som do teclado, todo mundo junto, existe uma experiência, né? Mas quando a gente só consegue sentir isso, ter essa paixão por Deus, assim, aqui,
E quando a gente sai dessa porta e é algo... É como se a gente tivesse vidas separadas, né? Estou desconfortável. Eu digo porque eu vivi muito assim. Eu tenho vivido uma vida mais integral cristã, eu acredito que por conta da maternidade. Eu acredito que eu vivi a escola e a faculdade nessas separações, assim, porque a gente que... Talvez muitos de vocês também cresceram num contexto cristão, a gente cresce muito envolvido com a igreja. Então, quem cresceu na igreja já passou pelo retroprojetor. Quem é do retroprojetor, da época do retroprojetor? Nossa, gente, muito velhos nós somos, e muito poucos. O quê? Uns 15 só? Será que a galera não sabe o que é retroprojetor? Não, teve mais disso. Retroprojetor. Tem alguém que não sabe o que é retroprojetor? Tem alguém que não sabe? É sério? Viu? Retroprojetor é um negocinho, é uma caixa quadrada que tinha um negocinho que eu era auxiliar do louvor. Você coloca a... Como é que chama? Transparência. Transparência! Quanto tempo eu não falo essa palavra que dá saudade? Você coloca transparência e tocava, e saía lá a letra. Gente, é o telão antigo, resumindo. Nós que viemos um texto cristão, a gente passou, né, pela transparência, pelo estacionamento, pelo Ministério Infantil, pela EBF, pela EBD, por tudo. E aí, quando a gente sai desse ambiente maravilhoso, acolhedor, gostoso, onde tudo faz sentido, as pessoas creem a mesma coisa que a gente tem um linguajar nosso que só a gente entende. E aí, quando a gente sai disso, parece que a gente está no mundo afora. Eu vivi muito tempo assim. E eu vejo que o Senhor me deu as crianças para mudar isso em mim, sabe? E hoje enfim, junto com as crianças, com os meus bebês nasceram em abril de 2020, a pandemia veio em março de 2020. Então, assim como vocês também, a gente ficou preso dentro de casa. E aí, eu não tenho mais vida com Deus? Porque eu não vou mais na igreja. Eu não vou mais exercer o ministério da mesma forma. Eu parei de exercer o ministério da forma que eu exercia por conta da pandemia e por conta da demanda de 2 bebês recém-nascidos. E isso me trouxe muitos questionamentos, porque é como se eu tivesse sendo... Não sei se aconteceu isso com vocês, um pouco menos espiritual. A minha vida parece que espiritualmente morreu um pouco. E eu comecei a entender que eu realmente não fazia da minha vida por completo, desde o meu acordar, arrumar minha cama, escovar os meus dentes, até eu dormir, um serviço de honra e glória a Deus. E eu acho que é uma dificuldade muito grande da nossa cultura evangélica, né? A gente vive muito intensamente a igreja, o evento, a salinha, a conferência, e é tudo tão intenso aqui, né? A gente se dedica tanto aqui que parece que quando sai a gente está meio que só sobrevivendo à selva, sabe? Estou aqui, tá, mas daqui a pouco eu volto para minha caverninha e ali eu vou estar com Deus. Então, eu oro assim para que Deus desperte os nossos olhos, sabe? Para que eu acho isso muito engraçado que hoje quem vive o simples é até uma coisa meio glamourizada assim, né? Tipo, nossa, fulano é tão simples, mas gente, né? A gente, né, acorda, faz xixi, vai no banheiro e tal, normal. E quando a gente perde essa visão da integralidade, sabe, da vida integral, de dedicação ao Senhor, de honra e glória a Deus em absolutamente todas as coisas que a gente faz, alguma coisa está errada. Então, eu acho que ver ao Senhor no ordinário é o básico da nossa fé cristã, né? Porque ver o Senhor no extraordinário é muito fácil, né? A gente vê o Senhor nos milagres, na cura, é maravilhoso, mas é a cereja de um bolo, né? De quantas horas por semana a gente passa na igreja, no contexto de ministério? 3, 4? As outras 7 vezes 24, alguém faz as contas para mim? Ninguém fez. As outras 500 horas da nossa semana? Nem dá isso, né? Bem menos. O que a gente está fazendo? Né? Quer dizer, então, que eu estou vivendo uma vida separada de Deus, isso não existe. Fê, e realmente, assim, eu li Livro de Ordinário, e é um livro incrível. A gente até teve uma série na igreja sobre isso, então bastante gente leu. E aí, em relação a isso, assim, a gente vai partir para essa segunda pergunta, que, inclusive, é bem conectada com essa tua resposta, mas é o seguinte. A gente aprende, né, tanto a partir do livro quanto a partir disso que tu falou, que Deus ele está nas coisas simples e a forma que a gente vive o nosso dia deve ser a forma que a gente vive a nossa vida, né? Então, como encarar o dia com essa mentalidade de que, na verdade, tudo é sagrado? Voltando, né, ao arroz e feijão que eu acho que nos falta.
eu acho que nós temos 2 cenários aqui. Um cenário é para o que Deus nos criou. Gente, para que Deus nos criou? Alguém sabe me responder? Para quê? Para a glória dele. Ponto. A gente parte desse ponto. Então, nós temos um cenário onde nós somos criados para a glória de Deus. Nós temos um cenário que é o mundo que a gente vive hoje. Não é o mundo que a gente viveu quando a gente cresceu na igreja, dos nossos pais, não. O mundo que a gente vive hoje é um mundo extremamente midiático. Então, é um mundo, quando você fala de mídia, você fala de glória, certo? Quem tem mais mídia, quem tem mais reconhecimento, seguidor, enfim, como vocês quiserem chamar disso. Vocês conseguem perceber como isso é completamente contraditório? Então, quando a gente vive uma vida para a glória de Deus, o ordinário está completamente misturado nisso. Né? Em 1 Coríntios diz que quer comais, quer bebais, ou você faça qualquer outra coisa, o texto diz bem isso, qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Esse tudo está a vida comum, o simples. Mas essa é a nossa, eu acredito que essa, inclusive, é uma das maiores buscas nossa como cristão, vivendo num mundo de reconhecimento. Então, eu vou fazer tal curso porque eu quero ter, enfim, um bom salário, e isso me traz tal tipo de conhecimento. Eu quero ser pastor de uma igreja grande, porque se a gente vai sempre nas raízes, muitas vezes tem a ver com a nossa própria glória, que vai completamente contra aquilo pelo qual a gente foi criado, que foi para a glória de Deus. Então, quando a gente vive esse versículo de verdade, em tudo que eu fizer, e como a maternidade me trouxe isso, porque tem mãe aqui? Nossa, pouquinhas mães. Ah, mas que legal, a gente fala um idioma bem diferente, esquisito, nosso, um universo paralelo nós vivemos. Para vocês que vão viver isso futuramente, em nome de Jesus, mães e pais aqui, assim que o bebê nasce, a gente entra muito num universo à parte, porque é um universo à parte, né? Quem que fica acordado todos os dias de madrugada? Ninguém. Só a mãe e os pais de recém-nascidos. Então, não só isso, tudo que envolve cuidar de um bebê, né? Que, na verdade, nada mais é do que muito sacrifício. Como eu falei para vocês, o nascimento dos bebês veio junto com a pandemia e a gente não tinha para onde correr, então a minha vida era passar a madrugada acordada, dar mamar, trocar a fralda, fazer rotar, passar a madrugada. E eu ficava nesse ciclo assim. A pandemia foi melhorar quando os bebês tinham 1 ano e pouco. Então, eu fiquei mais de 300 dias dentro de um apartamento, dentro de uma casa, com 2 bebezinhos. E foi um momento muito precioso de entender que eu não estava vivendo uma vida menos santa. E lógico que isso, de maneira alguma, tira a importância e a relevância da igreja, né? Extremamente essencial. Faz parte da nossa fé cristã fazer parte de uma comunidade. Mas... e quando a gente não está aqui? Como que é isso? Né? Quem somos nós quando ninguém vê? A Tish fala nesse livro, né, que a maneira como a gente Ó, Rafael, tá tudo bem com as crianças, tá tudo bem com as crianças. Em nome de Jesus, Deus, protege meus filhos. A Tish fala assim, a maneira... eu não sei se é uma frase dela, mas ela fala no livro, eu acredito que não é uma frase dela, não. A maneira como você vive o seu dia é a maneira que você vive a sua vida. Então, a gente menospreza muito, né? A maneira como você acorda. Se você acorda, a primeira coisa que você faz, você mexe no seu celular, isso diz muito sobre como você leva a sua vida. Se você almoça assistindo televisão ao invés de conversar com seus pais, isso reflete muito quem você é. Eu sei que a gente tenta separar, não, isso aqui nada a ver, tal. Mas diante de Deus isso não existe. E eu não estou falando isso de um ponto radical, assim, de nossa, agora eu sou crente, então a minha vida comum é glorificar ao Senhor. Lógico que é, mas assim, né, você vai ser essa coisa rígida. Mas quando a gente tem a consciência, essa consciência de que a nossa vida é para a glória de Deus, a gente enxerga a nossa vida comum, a maneira como eu respondo ao meu marido, a maneira como eu troco fralda, o que eu já troquei fralda reclamando. Eu estou num momento da maternidade muito diferente, assim, mas passei por meses, por conta da pandemia, de muita escuridão. E por mais que eu tivesse desejado muito aquelas crianças, de muita insatisfação, sabe? Me parecia eterno não dormir, e trocar fralda, e choro. E eu não conseguia fazer aquilo para a glória de Deus. Então,
eu lendo o livro da Tish, lendo a Bíblia, enfim, tendo meu tempo com Deus, o Senhor foi trazendo ao meu coração a maneira como você está levando o seu dia, os seus hábitos. A gente ignora muito nossos hábitos alimentares, o nosso hábito de atividade física, o hábito de comunicação dentro da nossa casa, a forma como nós tratamos nossos pais, nossos irmãos, aquilo que a gente assiste na rede social, que ocupa assim, um tempo que, se vocês forem parar para pensar, é gigantesco. Essa é a maneira que você leva a sua vida. Não tem como você separar, não existe essa separação para o Senhor do dia, do Bruno marido e do Bruno pastor. Diante de Deus, você é o Bruno. Então, não existe, eu posso ser a Fernanda, lá da escritora, para vocês, mas para Deus. Vocês também têm esse medo assim, daquele versículo de chegar no céu e Jesus falar que não te conhece? Eu morro de medo. Ai, Deus, por favor, isso não. Você me conhece, né? Por favor, você me conhece, me conhece. Porque, e inclusive, muito reflexo, né, da nossa cultura midiática. Nós queremos ser tão importantes. Existe um desejo nosso de relevância tão grande. Para quem que não quer fazer parte de algo grande, né, de fazer parte de um movimento que impacta o mundo? Mas o quanto disso tem nos adoecido e nos deixando desconectados da nossa realidade diária, sabe? Dos nossos hábitos, da nossa rotina espiritual no dia de devocional, de oração. Está fazendo sentido? Ai, que bom, então. Eu nem sei se respondi a pergunta, respondi. Ai, que bom. É interessante você falou, como Duda falou, a gente fez uma série aqui na Ponte. Na verdade, a gente passou um ano fazendo tudo com liturgia do ordinário. Sério? OGRs, liturgia do ordinário, série de mensagem. A gente trabalhou muito, né? BD, enfim. Tem muita coisa que a gente trabalhou, liturgia do ordinário. A gente fez uma série de mensagens na Toca também, trabalhando sobre isso. E é essa frase que a Tish fala, que na verdade ela está citando outro autor quando ela fala isso. Ela fala, a forma como você vive o seu dia, a forma como você vive a sua vida. Porque às vezes a gente acaba desprezando as pequenas coisas, só que essas coisas sendo repetidas todos os dias, elas acabam mudando o que a gente é. A forma como você falou do celular pela manhã, mas o celular à noite também, se você não consegue, mostra uma dependência dessa busca por reconhecimento, por status, ou como se você tivesse controle sobre as preocupações e tal. Interessantíssimo. E aí eu me lembrei daquele texto que você estava falando, da mulher samaritana, que ela fala, é nesse monte que nós devemos adorar, ou é em Jerusalém? E aí Jesus fala, não neste lugar ou em outro. Está chegando a hora que os meus adoradores vão me adorar em espírito e em verdade. Então não é o lugar que você está, não é se você está vivendo num ambiente eclesiástico, religioso, miraculoso, místico. O convite de Jesus é: abra a porta do seu quarto, tranque, fique no secreto, e o Pai que te vê em secreto. Onde ninguém vê, né? Exatamente. Muito difícil a gente fazer hoje. Eu sempre peço ao Senhor, Deus, por favor, me dê o temor todos os dias de ser para os meus filhos muito mais do que eu sou para os outros, de ser para o Rafa. Eu acho que deve ser um pesadelo você viver uma vida onde você é grandioso para o seu ministério, para os seus amigos, e você é uma planta na sua casa, né? E o versículo que fala que a gente tem que fazer tudo para a glória de Deus, a gente pensa, né, tá? O que é fazer tudo para a glória de Deus? John Piper, ele fala numa série de estudos que eu vi sobre glorificar a Deus dele, que glorificar a Deus ou fazer tudo para a glória de Deus nada mais é do que a gente, obviamente, refletir quem Ele é, mas como nós refletimos quem Deus é? Nos satisfazendo em quem Ele é. Porque quando nós estamos satisfeitos em Deus, em quem Ele é, nada nos falta e automaticamente nós refletimos quem Ele é. Então, quando eu sou uma mãe para a glória de Deus, eu me satisfaço naquilo que o Senhor me entregou agora. Eu estou cuidando de dois, por isso que eu falo assim, que até quando eu falei para você, se eu não tiver como voltar tal dia, eu não vou. Isso não é porque o ministério é menos importante, mas porque o Senhor tem trazido isso a mim, que nesses primeiros anos de vida, eu tenho que fazer maternidade para a glória de Deus. E eu preciso cuidar dos meus bebês, isso é estar ali por eles. Então, eu vou encontrar satisfação nisso, sabe? Eu vejo que antes de eu conseguir engravidar, inclusive foi por isso que acabei ficando conhecida na internet, por conta da história da espera e tal, eu passei por um tempo de nãos de Deus, a cada ciclo menstrual que vinha e não via o bebê, não vinha bebê, mais de 30 vezes lá, não. Deus, ele me trouxe no meu coração para uma satisfação que depois, já com os meus bebês, eu tive que me lembrar.
Antes dos bebês virem, eu falei para Deus, Deus, eu estou satisfeita. Se eu não vier bebê do meu ventre, eu estou satisfeita no Senhor. Aí Deus me deu e eu estava insatisfeita. Como o nosso coração é ruim. Como a gente tem que viver a glória de Deus mesmo. E o Senhor me trouxe de novo isso. Você precisa se satisfazer. Porque quando a gente está satisfeito em Deus, tudo aquilo que é nos dado nas nossas mãos, e olha como é muito... Por isso que eu falo que é muito difícil a gente viver essa vida cristã integral numa sociedade que fala o contrário. Né, que você tem que estar feliz naquilo que você faz o tempo inteiro. Se não te satisfaz, sai. Se não te serve, joga. E Jesus nos chama para fazer o contrário. Para a gente se satisfazer nele, isso nos coloca numa posição de sacrifício gigantesco pelos nossos irmãos, pela nossa igreja, pelos meus filhos. Eu nunca me sacrifiquei tanto na minha vida. Gente, olha, eu servi na igreja a vida toda. E viagem missionária, e limpa isso, e vai aquilo. Mas nada como você servir, no meu caso lá, 3 seres humaninhos, 24 horas por dia, 7 dias por semana, com a pausa desse momento que eu estou sentada nesse sofá agora com vocês aqui. É algo assim sabe aquela frase? Eu estou muito mãe velha falando isso. Quando você for mãe, você vai entender? É isso mesmo. Quando a gente vira mãe, a gente entende como é bom. Nossa, a gente até me emociona de falar isso, porque eu entendi assim uma mínima porcentagem do amor de Deus, de Jesus por nós, de sacrificar, porque é uma vida muito sacrificial. E é para isso que o Senhor nos chama. E existe beleza nisso, não porque a gente está, estou sofrendo, me olhem aqui, olha como estou me sacrificando. Não, porque a gente faz, todos nós, assim, né, quando a gente vive uma vida integral a Cristo, tanto faz quem está olhando, eu quero me satisfazer no Senhor, eu quero que Ele seja glorificado e que, com isso, as pessoas à minha volta o conheçam, ou tenham pelo menos o interesse de conhecê-lo, só por me assistir viver. E, enfim, o Senhor tem trazido muitas coisas. Daria um livro, esse assunto. Vamos pensar no nome juntos? Pensando na capa aqui já. Não, tô brincando. É muito interessante, Fê, pensar nisso, assim, nesses sacrifícios, né, enquanto mãe e tudo. Pensar nesses sacrifícios como meios de realmente de glorificação ao Senhor, assim. Entender que isso é tão glorioso, aos olhos, né? Aparentemente, essas ações aparentemente pequenas, assim, aos olhos, tipo, trocar uma fralda, tal. Isso é tão glorioso quanto os momentos aparentemente, realmente, entre aspas, gloriosos, assim. Tipo, estar aqui, por exemplo, sabe? Então, fiquei pensando sobre isso agora. Isso realmente, acho que vale um livro, viu? Porque é muito fácil ser prazeroso, encontrar prazer nesse lugar. Né? É muito fácil a gente encontrar prazer num lugar de reconhecimento. Gente, quem que não quer? Tem gente que fala assim, não gosto muito, eu sou meio tímido. Tá, mas você não gosta de saber que o que você está fazendo está sendo reconhecido? Acho difícil. E aí? Então, como é o meu prazer fora disso? Né? Quando a sua mãe, você está aqui na igreja, você é uma bênção na igreja. Que bom que você é uma bênção na igreja. Os seus pais podem falar que você é uma bênção em casa? Isso é muito sério, porque isso diz muito quem você é como cristão. Se você é uma bênção só na igreja e você não é uma bênção em casa, você é uma bênção 10%, porque 90% do seu tempo você passa na sua casa. Ai, pesado, né? Desculpa aí, gente. De fato. Tô bem mãe mesmo, dando uma bronca. 10%. A gente gosta, tá tudo tranquilo, não tem problema não. Vou fazer a terceira perguntinha aqui, que tem muita relação com o seu livro, Casal Imperfeito, que é maravilhoso demais. Eu amei que o Rafa também se aventurou ali na escrita. E, assim, foi muito bom ler. É uma leitura muito gostosa e o conteúdo é extremamente, assim, não sei nem dizer, é muito edificante mesmo, assim, sabe? Cada capítulo, as perguntinhas. Eu li ele sozinha, mas eu vou ler ele com o Bruno ainda. A gente seu marido não se converteu ainda. Vamos orar por ele. Pelo amor de Deus. Oh, meu Deus. Somos o casal imperfeito. Mas, então, o seu livro Casal Imperfeito, ele mostra que a vida não é feita apenas dos momentos idealizados, mas há beleza naquilo que naturalmente nós não valorizamos e não vemos Deus. Como construir relacionamentos excepcionais, entendendo que na vida comum que construímos... Como construir relacionamentos excepcionais, entendendo que é na vida comum que construímos relacionamentos sólidos. Mais uma vez, a gente tendo que voltar para o arroz e feijão, né? Verdade. Nossos pais não tiveram esse questionamento, né? De como construir um relacionamento sólido. A gente vai construir, a gente casou, e a gente vai construir.
uma das intenções de escrever o livro, e a gente fala bastante disso no livro também, voltando a essa questão midiática, né? A gente vê as pessoas dividindo uma parcela da vida delas e existe um apelo romântico, né? Quem que falou mal de This Is Us hoje aqui de manhã? Foi o Iago. Eu nunca falou vou perdoar. Ainda deu spoiler do Jack. Foi. Mas é muito verdade o que ele disse. A gente traz aquilo que a gente vê enfim, não só rede social, série, televisão, para a nossa vida. E aí a gente casa e a gente vê que aquilo que é visto, nem cereja do bolo porque a cereja do bolo é outra coisa. Mas a gente esquece, né, que quando a gente casar, a gente vai sair daquele lugar infantil de Disney, né, de idealizações, e a gente vai construir algo que tem que glorificar a Deus. E para glorificar a Deus, a gente tem que passar pelos sacrifícios diários. Então, o casamento é uma coisa assim gloriosa mesmo. Faz quanto tempo vocês estão casados? 1 ano e 7 meses. Está sendo glorioso? Eu posso entrevistar vocês? Uma delícia, viu? Vocês estão em fase de lua de mel ainda? Assim, tudo maravilhoso ou já... Não, olha, eu e Duda, a gente nunca brigou. Sério. Nunca brigou na vida? Não, discussão assim, tipo, discutir coisa besta, assim, mas nunca elevamos a voz um pro outro. Não, sim. Só desentendimento besta, assim. Mas ainda assim, uma briga séria a gente não teve. Ainda não? Não. Ainda não é ótimo. Normal? Ainda não tivemos. Normal, Tá né? repreendido, Eu nunca vi um casamento de 30 anos aí. Não, vai chegar, fica tranquilo, vai ser ótimo, é muito bom. Tô brincando, não tô amaldiçoando não, viu, gente? Tô falando que problemas vêm, a nossa vida. Eu já tô chateado. Deus nos chamou, a vida é assim mesmo. Depois criação de filhos. Outro assunto, para outro público. Tem que voltar toda hora que eu tô falando com gente jovem. Qual que era a pergunta mesmo? Mas, Fernanda, não só tem gente jovem, não. Quem aqui já é pai ou mãe? Levanta a mão. Tô falando, tem pouco. Não tem muito, não. Tem pouco. Tem uns 15% aí. Eu gosto de porcentagem. Mas pode falar que a gente vai ser um dia, entendeu? Não, é porque eu realmente acredito que bom, né? Que vocês ainda não passaram por isso, mas o casamento vai passar normal, né? Crise na área sexual, financeira, e todos esses momentos fortalecem o casamento, mas, mais uma vez, o desafio para uma geração onde o divórcio é romantizado. Gente, uma coisa que eu quero morrer é com legenda bonita de divórcio. Nossa, não existe alegria no divórcio. Ninguém está saindo bem beneficiado disso. Eu quero morrer com essa legenda que o povo coloca igual. E, o amor acabou, agora são amigos. Mentira, é impossível. Não existe um rompimento feliz. Não existe pessoas que saiam do casamento e falam, graças a Deus saímos, deu tudo certo. Deu errado. Eu acho que para a gente lutar contra isso, a nossa geração viciada no entretenimento, no mágico, no maravilhoso, né? A gente precisa, eu acho que a gente ter a consciência que nós somos pessoas diferentes dos nossos pais, que o nosso cérebro funciona de forma diferente, porque nós temos estímulos diferentes, nós temos um excesso de estímulo, entretenimento e vida maravilhosa e série, e a gente não sabe ficar entediado, a gente está sempre vendo alguma coisa, mexendo em alguma coisa, em algum evento, indo para algum lugar. Nós somos uma geração inquieta. E isso é completamente contrastante com o que o casamento é. O casamento é uma coisa sólida, é uma coisa firme, é uma coisa, muitas vezes, muita rotina, principalmente depois da chegada dos filhos. Se a gente não tem por isso que eu falo que é muito importante a gente ter essa consciência. Deus nos criou para a sua glória. Vivemos em um mundo onde a glória não está em viver para a glória de Deus. A glória está em viver para si mesmos, né? Onde o meu eu, o meu emocional, isso dentro do casamento é destruidor. Não estou feliz, não estou satisfeito, você não faz isso, você não faz aquilo, você não é o que eu esperava, eu seria mais feliz assim. Vai totalmente contra aquilo pelo qual nós somos criados. Por isso que a gente eu gosto muito de ter essa consciência do mundo que a gente vive, dos estímulos que a gente recebe, das coisas que a gente lê, das coisas que a gente vê, das coisas que a gente ouve, como isso reflete na nossa falha em refletir a glória de Deus. E por isso, para mim, o casamento é uma luta mesmo. Eu amo o Rafa, eu amo o nosso casamento, mas não é uma coisa fácil para mim todos os dias, né? Eu também já fiquei 1 ano e 7 meses sem brigar. Hoje em dia eu brigo todo dia. Mentira. Obrigado. Mentira, lógico que não. Lógico. Tô bem animado. Eu tô brincando. Não, tô brincando. Mas
eu acho importante a gente ter essa consciência da dificuldade, né? Na nossa, Não, mas, tem uma casquinha muito fina na nossa geração de... Gente, sério mesmo, eu tenho... A gente se casou todo meio junto, 7 anos atrás, nossos amigos. Eu não estou brincando se de 10, 5 se separaram. Em 2, 3 anos de casado, a gente precisa reconhecer que a gente tem uma casca muito fina para as frustrações diárias, para a rotina diária, para a vida comum. A gente tem uma casca muito fina, uma casca que talvez outras gerações era mais grossa, assim, sabe? De suportar as crises, as dificuldades, a falta do... vou dar um exemplo para vocês falando sobre sexo. A gente aconselhou uma época... Nossa, será que pode fazer isso? Lógico. Pode, por favor. Pode. Eu só pensei se podia mesmo. Um casal que eles tinham uma vida... Eram da igreja e tal, mas tinham uma vida sexual ativa. E a gente... Nossa, tá, chega. E aí, depois que eles casaram, vieram conversar com a gente, o marido com Rafa, a esposa comigo, porque eles não conseguiam ter uma vida sexual brilhante como no namoro. E aí ela falou que eles falaram que estava muito ligado porque no namoro não podia. Então tinha a chaminha ali do proibido. Isso é a casca fina da nossa geração para o casamento. Porque a gente não está disposto a enfrentar uma vida sexual permitida, livre de proibições, né? Somos uma geração que a gente gosta da adrenalina. Se vocês começarem a estudar sobre celular, sobre redes sociais, vocês vão ver que isso daqui pode ser usado para a glória de Deus, com certeza, mas também é um veneno. E modificou o nosso cérebro, modificou a maneira como a gente se relaciona com as pessoas. Tudo é muito brilhante, sempre tem algo novo. O sexo na vida do casal nem sempre é assim. Vai passar por várias fases, de mais, de menos, de ter que se readequar. Tem os filhos que chegam. Então, mais uma vez, que a gente tenha essa consciência, sabe? Para o que nós somos criados e aonde nós vivemos. Eu acho que isso é uma coisa que, pelo menos para mim e para o Rafa, principalmente depois que veio essa questão da internet, eu estar aqui hoje é fruto de ter tido um reconhecimento, mas toda vez eu volto para que nós somos criados para a glória de Deus. Então, isso independe... Eu preciso lutar contra o desejo de reconhecimento, eu preciso lutar contra essa casca fina que não suporta a rotina, a chatice, o sacrifício, o fazer coisas que ninguém vê, o fazer coisa chata. Quem quer? Ninguém quer mais, a gente só quer o legal. Por isso que eu falo assim, é muito contrastante, né, com que nossos pais, e por isso que a gente tem muito a aprender com eles também. Sim, a gente vive numa geração que precisa sentir, né? A gente precisa sentir para ser verdadeiro, para ser legítimo. Então, quando eu não sinto, não é verdadeiro. Então, eu posso trocar. Por isso, esse relacionamento acaba tanto. Não estou mais sentindo atração, não estou mais sentindo amor. Então, é fácil trocar, é fácil abrir mão. Quando não está mais no ímpeto da paixão, nossa, está intenso como antes, então eu posso me livrar facilmente, porque o que eu quero mesmo é sentir. No final das contas, é como tu está falando, a glória é para mim. É para eu ser satisfeito, né, comigo mesmo. E o lance do John Piper, que a premissa da teologia dele é Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Então, estar satisfeito em Deus faz Deus ser glorificado. Só que a gente quer a nossa autossatisfação. Tem um livro do James Smith, ele fala, você é aquilo que ama, né? Então, nossa, esse livro é maravilhoso. Extraordinário. Então, ele vai dizer o quê? Que aquilo que você ama detém parte que você é. De alguma forma, é um reflexo. Então, à medida que a gente se autocentra, a gente está colocando como deuses de nós mesmos, colocando no lugar de Deus e dizendo, não, o que eu sinto, o que eu acho, o que eu penso, o que eu valido é o que realmente importa. Mas você falou aqui sobre dificuldade, falou, daqui a 1 ano e 7 meses a gente vai começar a ter bronca. Eu tô brincando, gente. Não, já jogou a praga, já Eu era. não tô jogando, eu tô amaldiçoando. Eu tô só falando que caso venha... Não, mas de fato, eu acho que... Tá precisando brigar mais. Vai, começa, né? vai. Gente, pelo amor de Deus, tá faltando. Falta uma emenda no casamento de vocês. Mas assim, pensando nisso... Não, mas bebê, deixa eu interromper. Você chama de bebê? Bebê. Ai, que fofo. Bebê. Você me chama de bebê? Ai, gente, que bebê 1, bebê 2, quem é quem? Mas, olha, eu estou me sentindo num gabinete aqui. Você está no gabinete com a gente? Então, por exemplo, lá na nossa casa, a Duda, ela... não. Bebê, que besteira. Ai, bebê. Por favor, bebê, deixa ele falar, bebê. Meu coração. Eu já expus o casal que transava nesse casamento. Agora vou começar a expor todo mundo um pouquinho. A gente tá no sofá com o Fernanda Bit. A gente tá em casa, tá tranquilo. Então, olha, eu sou o cara que... Eu sou doido por igreja.
Então, eu amo estar aqui, eu trabalho até tarde e tal, e Duda tem que ficar dizendo, Bruno, volta, vem para casa, vem jantar e tal. E eu tenho essa dificuldade de entender que eu preciso estar em casa, que a rotina diária das atividades caseiras são parte da vida que Deus me chamou para viver. Amém. Amém, Senhor. Ê, bebê, hoje vai ter briga, bebê. Primeira briga, depois aqui, ó. Marca o dia, primeira briga dos bebês. Eu pensava que você ia ajudar. E Duda, ela tem dificuldade com organização. Eu sou o cara, tenho toque. Então, assim, Amo. ai, que legal. A Mônica Geller Ter grita. toque. Como as pessoas não têm toque? É muito bom ter toque. Eu tenho um negócio com arrumação, eu tenho agonia quando as coisas não estão milimetricamente arrumadas. Então, lá em casa, quando Duda é mais relaxado e tal. Só que, ao mesmo tempo que... Que bênção. Com o marido desse, precisa de inimigo não, hein? Mas gente. parece que eu estou falando isso. E assim, eu estou criticando, não, mas pelo contrário. Deus está trabalhando na minha vida através desse ser mais desorganizado dela. Porque às vezes você... Eu não sei. É um elogio. É que você não tá conseguindo enxergar a complexidade desse elogio, mas você tá falando que você é maravilhosa. É Tá complexo. bom, vou aceitar. É que é poético, é poético. Eu preciso ser mais desorganizado. Eu preciso tolerar momentos desorganizados e ver beleza nas coisas que aparentemente não saíram do jeito que eu quero. Ó, um amigo meu diz uma frase bem assim, que os defeitos do nosso cônjuge são agendados por Deus para nós. Eu te amo, bebê. É, o bebê, ele te ama, bebê. Perdoa ele. Amei participar dessa primeira crise. Assim. Se quiser, compra o que curso privilégio Casal ser a Perfeito. primeira briga com meu marido. O Fernando tava no meio. Nossa, achei o máximo. Agora, realmente, eu pensei assim, que de fato a gente nunca teve uma briga séria e tal, mas a gente já teve são várias situaçõezinhas assim, enfim, ajustamentos, assim, ajustes, né? Ajustamentos, o que é isso? Ajustes, assim, que precisam ser feitos e que são pequenas dificuldades e pequenas questões e sacrifícios, assim, que quando juntos, assim, a gente vê que, de fato, tornam um relacionamento sólido, né? Se não for isso, assim, tipo... Se fosse só um mar de rosas, eu acho que, sabe, não tem aquele calo, entendeu? A gente não pode, não só dentro do casamento, na nossa vida, a gente não pode menosprezar os pequenos ajustes. Eu sempre falo disso. Para mim e para o Rafa, assim, a gente vai deixando passar as coisas despercebidas assim, faltas de pequenos ajustes vão virando um grande ajuste em algum momento, né? Só que quando você estava falando sobre satisfação, voltando a isso, eu lembrei, eu acho que eu falo disso no Enquanto Isso também. Lembra da história de Daniel, quando Nabucodonosor fala para ele que ele e os amigos deveriam se prostrar diante, né, daquele Deus ali e tudo mais, senão eles iriam ser jogados na cova dos leões? Vocês lembram a resposta de Daniel? Ele fala bem assim que Deus poderia salvá-los, né? Daniel conhecia o Deus que ele tinha. Mas eu gosto muito disso, né? Porque quando a gente fala de viver uma vida que glorifica a Deus, é encontrar satisfação nele. Encontrar satisfação em Deus é quando o se não acontece. Então, Daniel fala assim, se ele não nos salvar, porque Deus é soberano, ele faz aquilo que ele bem entender, ainda assim, nós não vamos nos prostrar. Essa é uma vida que glorifica a Deus. Se ninguém vê o que eu estou fazendo, ainda assim eu vou glorificar a Deus. Se eu não tiver o reconhecimento que eu merecia, desse meu estudo, desse meu trabalho, que eu merecia uma promoção, eu merecia ter reconhecimento na igreja, eu merecia estar cantando primeira voz do louvor, não tá no projetor, não. Ah, véia. No telão, sei lá. Se ainda assim, tá tudo bem. Eu estou mais que satisfeito. Eu acho que é isso que a gente precisa trazer para a nossa vida comum, sabe? Se eu não tiver que passar o dia inteiro na igreja e eu tiver que ficar em casa, eu estou satisfeito. Se eu perder esse cargo, eu estou satisfeito. Se Deus não me der filhos, eu estou satisfeito. Se Deus não me der cônjuge, eu estou satisfeito. Porque a minha vida é para glorificá-lo e isso me traz uma satisfação muito grande, simplesmente por ter que glorificá-lo. O Gui, o nosso pastor, ele tem uma pregação que fala exatamente sobre isso. Ele fala que a gente tem que sair do se então, se Deus fizer isso, então farei aquilo, para o ainda que, como fala o Abacuque, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação.
E às vezes a gente condiciona a nossa caminhada com Deus a uma ação miraculosa, espetacular, quando na verdade Deus está derramando sobre a gente aquilo que fala na música do Maverick City. Milhões de pequenos milagres. São pequenos milagres todos os dias acontecendo na nossa vida e às vezes a gente não percebe. E você, Fernanda, é uma pessoa que aponta isso para a gente muito facilmente assim, nas suas redes sociais. A gente percebe Deus nas coisas simples. E essa é a nossa última pergunta para você, que é: você é conhecida por ser uma influência, gente como a gente, que não romantiza as coisas, mas ao mesmo tempo não vê o mundo de uma forma chata e negativa. Por que vemos tanta gente interessada justamente por influências da vida comum nos dias de hoje, ao invés de ver essa procura exacerbada por influências que vivem uma vida que você sabe que nunca vai acessar? Hoje a galera está procurando influências, gente como a gente, vida comum, e eles encontraram isso em você. Eu acho que tem um probleminha nisso também, no quesito da gente agora ficar, sabe? Quando assim, é uma coisa totalmente normal. Uma pessoa viver uma vida normal, ela está só sendo normal. A pessoa que está vivendo algo extraordinário, que está vivendo diferente, né? Então, eu acho que a gente talvez viveu tanto essa distância do artista, sei lá, das pessoas muito ricas, que agora, aparecendo pessoas normais, como eu, como você, a gente se identifica mais. Mas eu também acho que tem um problema aí nisso, porque a gente acaba meio que entra numa cultura muito grande de idolatria. Isso é outro assunto. Podemos vir um dia aqui só falar sobre redes sociais. Eu adoro isso. Me chama um dia. Eu vou chamar. Ai, beleza. Aí eu trago o Isaquinho, eu prometo. Nossa, tadinha da Sara do Samuel, rejeitadíssimos. Eu acho que, então, assim, eu entendo que existe na gente um desejo, que bom, né? Na verdade, assim, vamos ver o lado positivo disso. Que bom que a gente tem parado de buscar pessoas que vivem em realidades muito paralelas, talvez por um desejo de comunidade maior, né, de identificação, e talvez a gente está buscando enxergar mais um pouco a nossa própria vida, né? Porque como eu acho que a mídia antes era um lugar reservado para pessoas muito importantes, agora nós temos pessoas simples também tendo um espaço de voz, o que também é um problema, porque tem um monte de gente que faz e foi a primeira vez que eu fiz uma dança TikTok, eu nunca tinha feito antes. Caramba. Alguém filmou? Nossa, que vergonha. Vai viralizar. Que se tornam pessoas relevantes. Por isso estou falando, tem dois lados da moeda, né? Que eu acho que é uma coisa ruim, assim. Mas eu só, nesses 3 anos de... Não sei, eu acho até meio perigoso falar ministério de rede social, porque tem gente que hoje em dia vive isso e esquece da igreja local, né? Mas nesses anos que o Senhor me colocou nesse lugar, e às vezes eu encontro pessoas que falam, nossa, é tão comum, mas eu vejo gente que chega assim como se fosse uma coisa muito grandiosa, né? E eu sempre tento trazer, né? Tá tudo bem, nós somos irmãos em Cristo, que Deus seja glorificado e é isso, assim, eu não sei o quanto eu posso falar. É porque é muito complicado a gente falar sobre isso sem a gente se colocar numa posição, sabe, de níveis diferentes. E talvez a rede social fez um pouco. Eu fico muito feliz quando atendo as pessoas por conta dos livros e tudo mais, é uma coisa muito legal, mas eu também tomo muito cuidado, porque eu sei que existe uma cultura muito idólatra, né? E também, eu acho que talvez com falta de referências locais, assim, sabe, gente? Queria incentivar vocês a isso, assim, a vocês honrarem as pessoas, os líderes de vocês, assim como vocês honram as pessoas de fora. De vocês honrarem os pais de vocês e, enfim, ter o carinho pela liderança de vocês, pelos pais de vocês, assim como vocês têm carinho por pessoas como eu, ou outras pessoas que vêm aqui. Porque nossa vida integral como cristã é essa, né? A gente glorificar Deus nas nossas atitudes e... Enfim, eu fico feliz de estar nesse lugar, mas com muito temor, assim. É um lugar que eu não piso com propriedade, é um lugar que eu piso em ovos, assim, sabe? Com muito temor a Deus mesmo. Se você pudesse agora trazer um encorajamento para a vida do pessoal aqui, como suas palavras finais desse momento aqui, o que é que você diria para esse pessoal? Gente, eu, assim... lá vai eu falar de maternidade de novo. Depois que me tornei mãe, foi muito gostoso hoje de manhã ouvir o Iago pregar, não jamais com uma pessoa que namora, mas já pensando na Sara, no Samuel e no Isaac namorando. Eu pensando, eles não vão beijar na boca, nenhum dos 3 vai beijar na boca, ninguém. Sabe o que eu falo? Mudando de assunto. Sabe o que eu falo pro Rafael quando ele fica com medo da Sara namorar?
Eu falo assim, Neno, fica tranquilo. Ele só vai... O namorado da Sara vai namorar ela igual você namorou comigo. Vai pensar a mesma coisa que você pensar. Nossa, ele fica desesperado. Porque conhece, né, o coraçãozinho pecaminoso. Mas, enfim, hoje, com esse olhar maternal, é impossível não olhar para você e já pensar na sua mãe. Eu olho para você, eu penso na sua mãe. Eu olho para todo mundo e pensando na mãe da pessoa já. Como que essa mãe está... Hoje, eu vendo o Iago pregar, eu fiquei pensando, nossa, imagina o Samuel, o Isaac e a Sara pregando. Fico pensando nisso. Então, meu desejo hoje para vocês, assim, a minha oração, é que vocês tenham assim, um encontro profundo com Deus, de forma que isso tome conta de todas as áreas da sua vida. Desde o amarrar seu cadarço pela manhã, até você liderar um grupo de jovens. Sabe, que a presença do Espírito Santo seja tão palpável em você, que você tenha temor em todas as coisas que você for fazer. Na forma que você fala, na forma que você se veste, na forma que você se comporta, naquilo que você assiste, naquilo que você consome, naquilo que você faz quando ninguém vê. De verdade, assim, hoje o desejo do meu coração para todos os cristãos, assim, que a gente tenha essa consciência da presença de Cristo de forma que seja totalmente transformador, sabe? E que de nós flua mesmo a presença dele em todas as coisas que a gente vai fazer. Na faculdade, na escola, na sua casa, como filho, como irmão, na sua igreja, como amiga das pessoas. Que a presença de Deus seja uma característica muito clara na sua vida, para as pessoas conseguirem ver. Amém. Que privilégio de você. Você ora pra gente, Fernanda? Deus, como é bom a gente estar entre irmãos, como é bom a gente estar num lugar onde nós podemos sentir a Tua presença, Pai. Deus, eu coloco diante do Senhor cada palavra, Deus, falada neste lugar, desde ontem, Senhor. Eu oro para que o Senhor esteja agora mesmo, Deus, preparando cada coração como uma terra fértil mesmo, Senhor. Vai colocando a sua mão, Deus, mexendo essa terra, de forma que as sementes que serão jogadas neste lugar, que estão sendo jogadas neste lugar, elas caiam em terreno fértil e encontrem raízes profundas, Deus. Senhor, nós não queremos ouvir e só ouvir, Deus. Nós queremos mesmo colocar em prática, Deus, todas as coisas que o Senhor tem nos falado neste lugar. Pai, obrigada pelo privilégio de poder ouvir a Tua palavra, a Tua voz, de forma tão clara, de forma tão eficaz. Que privilégio, Deus, nós temos de estar aqui, Deus. Por isso eu oro, Pai, para que o nosso coração, se tem algum coração aqui que ainda está duro, Deus, que o Senhor venha agora amolecer. Apalpe essa terra, Deus. Senhor, faça desses corações terrenos férteis, Deus, na Tua presença. Para que um dia, Deus, venham dar muitos frutos, Pai. Eu oro por esses adolescentes e jovens, Deus, para que eles sejam profissionais, pais, mães, líderes, cheios da Tua presença e da Tua palavra, Deus. Que eles sejam, Deus, consistentes, íntegros, completos, Deus, integralmente entregues ao Senhor. De forma que suas vidas, Deus, glorifiquem a Ti mais do que tudo, Deus, mais do que a si mesmo, que... Enfim, Deus, que seja algo mesmo que transborde. Pai, nós queremos ser esse canal nas Tuas mãos, Deus. Nós queremos ser essa ferramenta nas Tuas mãos, Senhor. Obrigada por esse tempo. Nós queremos entregar, Deus, toda a glória a Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém. Será que a gente pode glorificar a Deus pela vida da Fernanda? Amém. Foi muito massa. Vamos depois marcar um aconselhamento de casal? Se vocês quiserem, estamos lá. Só ligar pra gente. Muito obrigado, Fernanda. Obrigada a vocês, Um abraço, gente. Rafa. Mando vários. Ai, eu mando. Na próxima, se me chamar mesmo, Vou chamar. só vai ter que pagar a passagem, porque o Isaac vai ter 2 já, eu acho. Vocês pagam? Paga. Ah, então beleza. Sabia que tem uma mulher que eu conheço, que eu admiro muito, que ela só topa ir nas conferências e levar todos os filhos dela? Eu acho que vou começar a fazer isso. O que você acha? Eu acho. Acho 4 passagens. Yes. Baratinho. Haja oferta. Vocês pagam, pessoal? Então vai dar certo. E babá, também tem ajuda?
Ministério Infantil. Quem se oferece pra ser babá? Gente, é bonitinho pelo Instagram, mas o número 2 fede. Vocês estão doidos. Pode ir? Valeu, vamos aplaudir mais uma vez.